A gente precisa que mais teóricos versem, né, sobre as escolas literárias e reenquadrem os autores, a partir também da repercussão das suas obras. É o 5º encontro do Leitura de Ouvido, eu estou muito animada por hoje. Vamos trabalhar A Escrava de Maria Firmina dos Reis, mas outros textos também, então vamos lá. A começar com uma aspas de próprio A Escrava. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. E isso está na página 164 da edição que eu tenho, que é Úrsula e Outras Obras. E eu acho que essa frase, ela representa muito, ao longo desses séculos, tudo que a gente vem arrastando, né? Essa foi a arte de capa. A Escrava foi nosso episódio número 50. E hoje a gente está prestes a fazer o episódio 300. Meu coração chega a acelerar. Vai ser em 19 de dezembro, o último episódio do ano, vai ser o episódio 300. Então vamos juntos, porque a gente está fazendo muita história. Maria Firmina, depois de tudo que eu estudei sobre ela e nos últimos dias, eu concluo que ela é a mulher sem rosto, mas é a dona de todas as faces. Experimentei jogar o nome dela no Google. Veja quantas faces de mulher diferentes vem quando a gente põe Maria Firmina dos Reis. Essa é só a primeira tela. Vão contemplando. Aqui uma outra na sequência. Então, a gente tem mulheres muito diferentes, às vezes, uma das outras. A Maria Firmina é uma representação. Ali no meio a gente tem esse de cimento, é um busto que foi feito a ela. E quando ela é a mulher sem rosto, mas de todas as faces, é porque ela significa muito na história. Porque também a dificuldade de se ter uma fotografia, um retrato, né? Ainda mais de uma mulher nascida em 1822, há 203 anos, né? E ela morreu há 108 anos. Anteontem fez aniversário de morte dela, né? 11 de novembro de 1917. Primeira escritora preta que se tem notícia na literatura brasileira, primeira romancista negra da América Latina, e teve uma vida toda dedicada a ler e a escrever. Tão precedente na história da literatura é o trabalho dela, que em 1859 a gente tem a primeira publicação desse romance que eu estava relacionando, que é a Úrsula. Foi considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. E a Maria Firmina, como ela trabalhou como professora, ela desbravou, porque ela fundou a primeira escola para meninos e meninas juntos, né? Isso causou um escândalo. Em 2 anos, ela conseguiu ficar com as portas abertas, teve que fechar, mas depois ela continuou alfabetizando filhos de lavradores, um trabalho muito extenso em toda a sua vida. Depois de esquecida por tantas décadas, hoje ela é doutora. Então, ela ganha esse título em 21 de janeiro de 2022, a Universidade Federal do Maranhão, né, já que é uma autora maranhense, concedeu a ela o título de doutora honoris causa, in memoriam, né? E essa concessão foi aprovada pelo Conselho Universitário, então hoje a gente tem a professora doutora Maria Firmina dos Reis sendo doutora honoris causa pela UFMA. Eu vou começar trazendo algumas simbologias que aparecem nesse título. Quando a gente vê as imagens, a gente fica bem impressionado, né? O azorrague é algo que aparece bastante, que é esse instrumento de tortura, né? De chibata. E eu quis trazer uma imagem aqui para a gente sentir muito, né? O que esse conto está falando. E a escrava, a Joana, quando ela foge, ela se esconde, passa pela mulher que está narrando a história e se esconde atrás de uma moita de murta. Eu trouxe a murta ali para vocês verem. E também tem essa frase que me marcou muito, essa forma como ela qualifica o filho, né? O filho Gabriel, que corre atrás da mãe. O rosto negro e descarnado, suposto seu juvenil aspecto aljofarado de copioso suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos rasgados, ora definindo luz errante. Que bonita a lapidação dessas palavras. Isso parece uma poesia no conto. Daí, esse aspecto aljofarado, eu fui ver o que é um aljofar, né? E tá ali a imagem dessa flor, dessas pétalas, pétala pequenininha, que lembra uma gota d'água, um orvalho. Então, é como se fosse um rosto, né, com um aspecto, né, chupado, sofrido, meio caído, né? A gente pode tentar, por esse adjetivo que ela busca na natureza, entender,
né? O que que é o rosto desse filho que está buscando, tentando reaver a mãe. De cara, então, o texto começa, né? Eu até falei isso nas notas com o Lucas lá no passado, e eu ainda acho que ele começa meio chato, porque começa nessa grande sociedade, só que isso é muito importante para o texto. Para a virada, né? É como se a Maria Firmina ela fosse cavando até chegar, tipo, abrir uma membrana de coração, sabe? Porque ela começa, assim, vamos dizer, à margem, comendo pelas beiradas, até que ela chega que a narradora, a narrativa é tomada pela própria escrava Joana. Então, eu vejo isso como um abrir de cortina, uma após a outra, sabe? Porque começa com essa mulher de posses, que é membro da Sociedade Abolicionista do Rio de Janeiro. Eu trouxe essa capa do manifesto, que sai na Gazeta da Tarde em 1883. Achei muito interessante. Mas o conto, então, de 1887, onde a gente tem a voz aos negros, porque a Joana, ela conta o que aconteceu com ela desde menininha. Então, esse conto ele se torna uma peça retórica sobre a batalha para que acabasse, para que se exterminasse a escravidão no Brasil. E a Joana fala: não tenho pena de morrer, tenho a pena de deixar meus filhos, meus pobres filhos. E aí está um primeiro link que eu vou trazer para vocês a partir da história da Joana. Aqui é um excerto do texto. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas. Mas ainda assim, redobrando o trabalho, consegui um fundo de reserva em meu benefício. Um dia apresentou ao meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate. Meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se. Tinha eu 5 anos e disse: a primeira vez que for à cidade, trago a carta dela. Vai descansado. Custou ir à cidade. Quando foi, demorou-se algumas semanas. E quando chegou, entregou ao meu pai uma folha de papel escrita dizendo-lhe: toma e guarda com cuidado, é a carta de liberdade de Joana. Meu pai não sabia ler. De agradecido, beijou as mãos daquele fera, abraçou-me, chorou de alegria, guardou a suposta carta de liberdade. Então, furtivamente, eu comecei a aprender a ler com um escravo mulato e a viver com alguma liberdade. Isso durou 2 anos. Meu pai morreu de repente. E, no imediato, meu senhor disse à minha mãe: Joana que vá para o serviço, já tem 7 anos, eu não admito escrava vadia. Minha mãe, surpresa e confundida, cumpriu a ordem sem articular uma palavra. Então, aqui a gente já vê um silenciamento de mulher, né? Porque enquanto o pai estava vivo, ainda ela tinha uma vida mais solta. Nunca meu pai passou pela ideia que aquela suposta carta de liberdade era uma fraude. Nunca deu a ler a ninguém. Mas minha mãe, à vista do rigor de semelhante ordem, tomou o papel, deu a ler aquele que me dava as lições. Eram umas 4 palavras sem nexo, sem assinatura, sem data. Eu também ali, quando caiu das mãos do mulato. Minha pobre mãe deu um grito, caiu estrebuchando, sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e 3 dias depois estava com Deus. Fiquei só no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. Então a gente tem uma história muito triste de um princípio de vida de uma menina que fica órfã. Em paralelo, a gente tem que compreender essa figura de vilão, que é uma figura de vilão muito real na história, não só do Brasil, como tantos outros países que escravizaram, né, que tinham, principalmente o povo de África como escravos, que é o senhor de escravos, né, que era sempre cruel, enganador. E nesse conto abolicionista, o nome dele é Senhor Tavares do Cajuí, que aparece no fim da narrativa, quando ele entra na casa da abolicionista para tentar reaver a sua escrava, né? Mas é sempre descrito, claro, como esse senhor malvado, como a gente sabe que os senhores de escravos realmente foram, né? A gente tem coisas muito terríveis que eram realizadas contra um ser humano. Aí a mulher fala assim: eu bem conhecia a gravidade do meu ato, recebi em meu lar 2 escravos foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei. Mas, em primeiro lugar, o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Então, olha que legal essa fala da abolicionista, lá no fim do século XIX, né, ainda sem as próprias leis
ainda a lei da abolição total, né, a assinatura da Lei Áurea ainda viria um ano depois, mas a gente já tinha várias pessoas bradando, né, e defendendo o que era certo. Aí eu trago aqui Vindita da Lei, que ali a gente tem com I na grafia do texto, mas é a mesma coisa, vem do italiano, que se traduz como venda por lei ou venda pela lei, né? Então é bem interessante trazer essa curiosidade. Aí agora a gente vai começar a relacionar com outro texto para falar da questão dos filhos. Aqui é uma aspa de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Desde o caso da mulher que tinha matado os filhos, a que ficou escondida no sítio, o padre passou a se importar ainda mais com o destino das crianças, escravas ou não, filhas de escravas ou de forras que não tinham condições ou não podiam sustentá-las porque eram proibidas por seus senhores. Eram muitos os casos em que os senhores proibiam que as escravas cuidassem dos filhos, achando que elas trabalhavam menos por causa dessa preocupação. As crianças acabavam morrendo de fome por não terem quem cuidasse delas enquanto as mães trabalhavam, quando não eram maltratadas pelos senhores ou feitores, que se enervavam com o choro das que ainda tinham forças para tanto. As mães também eram impedidas de dar o peito porque os senhores achavam que isso as deixava mais fracas para o trabalho pesado. Não havendo nenhum filho de branco para alimentar, até misturavam ervas na comida delas para que o leite secasse mais depressa. Quanto às histórias de mulheres, né, que não puderam nem amamentar seus filhos porque tinham que amamentar o filho do branco, né, do seu senhor. Então, a gente vem com essa chaga muito forte. E a Joana, a nossa personagem da escrava, teve 2 meninos de 7 para 8 anos que foram tirados dela, e ela vivia um delírio por esses filhos, né? A gente vê que ela já tá, assim, meio até louca, delirante, porque ela não aguentava mais de saudades. Quando ela fugia, ela estava tentando reaver esses meninos que foram arrancados dela. Vocês vão ver comigo, e aqui tá o meu caderninho de próximos episódios. A gente vai ter, no episódio do fim do mês, ou quase daqui 2 semanas, Tragédia no Lar, de Castro Alves. Em Tragédia no Lar vai acontecer exatamente o que aconteceu com a Joana, que é de 1865, que é de uma criança ser retirada, assim. Então, quem sabe se a gente juntar as peças, né, de Tragédia no Lar, do Castro Alves, com o que a Joana narra, a gente vai reviver, né, meio que o que ela passou. E em Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, está aqui ela com seu fardão, né, da ABL, da última sexta, que ela foi empossada na cadeira 33, um marco para a história da literatura de modo geral, mas brasileira em especial, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Lembrar que tem tantas que poderiam, né, entrar logo em seguida, ou já poderiam ter entrado até antes, mas como a Conceição Evaristo, por exemplo, mas a Ana Maria Gonçalves, com Um Defeito de Cor, ela faz um feito, porque ela foi gente, a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. Quando eu vi esse dado, eu fiquei embasbacada. Isso foi em 2006, ao longo da história. Então começa com a Maria Firmina e teve só mais 6, além da Ana Maria Gonçalves e a Maria Firmina, a publicar um romance no Brasil até 2006, mulher de negra. Eu fiquei assim, meu Deus, como que pode isso? Né? E aqui a gente tem uma mulher narrando. E eu gostei muito de uma frase da Ana Maria, que ela fala assim, eu queria escrever um livro onde se fosse obrigado a sentar e ler um livro de quase 1000 páginas com uma mulher preta falando, sabe? Então eu achei isso, assim, muito sensacional, porque é algo realmente sem precedentes, né? Você parar para escutar todas essas páginas, uma voz que foi silenciada por tantos anos. E o que motivou ela a escrever, então, ali no início dos anos 2000, que ela começa esse trabalho, ela diz, Defeito de Cor foi o livro que eu queria ter lido e não achei. Então, ela foi fazer o livro, né? Então, e também tem outra questão, assim, biográfica também, que dá para costurar, porque escrever atendeu a uma necessidade minha de me entender como uma mulher negra no Brasil. No prólogo, ela conta que ela estava cansada de morar em grandes centros, e ela, de repente, estava numa livraria e cai cai na frente dela a Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado. E daí ela fala, nossa, acho que era essa mensagem que eu tava querendo. Eu tenho que ir pra Bahia, eu tenho que sair daqui, desse lugar, eu preciso mudar de ares.
E ela tinha fixamente uma ideia de fazer um romance histórico já sobre a história dos malês. Mas aí, quando ela chegou lá e demorou um pouco para ela ir, ela viu que não era bem assim. Mas aí ela cria isso ela conta no prólogo, mas tem mais coisa que ela conta que na verdade foi uma invenção criativa muito legal, é ficção quando ela fala que criou que achou um manuscrito no verso do desenho do menininho, que a mãe o menino estava desenhando e a mãe limpava a sacristia e o padre falou para se desfazer de tudo aquilo. Então, esses manuscritos possivelmente em malês, que era o que ela estava procurando, na verdade, ela cria essa história no prólogo só para ter a validação documental, porque na linguagem do branco que vem, né, ao longo dos séculos, tudo tinha que ter documento para provar. 5 anos de trabalho, eu fiquei impressionada que ela fez 19 versões de quase 1000 páginas, então realmente é um trabalho monumental. E a personagem Kendé é a voz fundamental que a gente tem narrando toda essa história. Então, se você ficou curioso, fica a dica aí para ir adiante. Eu tenho a obra, mas confesso ainda não terminei, porque tem uma pilha antes dele para eu encarar. Tem uma pilha antes dele para eu encarar. Mas o tema é algo que me atrai de maneira voraz, né? O tema antirracista. E eu queria pontuar, quando você citou Castro Alves, para ser breve, e um paralelo com um defeito de cor. Ana Maria Gonçalves é negra, Castro Alves não. Eu vi assim o que as pessoas chamam de escrevivência, né? Escrevivência na literatura de Ana Maria e na literatura Um Conto à Escrava. Eu vi a escrevivência. Em Castro Alves, eu vi outra coisa. Ele pega e narra a brutalidade de um navio negreiro, querendo dizer daquela mancha, né? Suscitar assim, olha, eu vou pelo terror que isso é e ver como é que eu afeto quem está lendo. Mas ele não vivenciou aquilo ali. Bom, e os pontos, né? É uma história tanto para Ana Maria como a Firmina, é uma história dentro da história. Você tem a história dessa abolicionista branca e você tem a história da Joana. A mesma coisa a Kindé, né? Porque ela está na voz da mãe do Luiz Gama, não é isso? Pois é, e empoderar, dar voz à mulher é fenomenal. Fazer uma história a partir da voz de uma mulher. E eu vou dizer que amanhã a gente vai ter, agora, depois de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, amanhã a gente vai ter o Luiz Gama, tá? Eu vou trazer minha mãe, que é a Luísa Marim, né? Ele está se referindo então, a mulher que teria dado, então, a inspiração para Ana Maria Gonçalves escrever, para ser essa voz, né, que narra um defeito de cor, e trago também Que Mundo é Este? Então, são 2 poesias que a gente vai estar debatendo amanhã no podcast, e minha mãe, sim, a Luísa Marim, que seja, né, é, de fato, a mulher que inspira a Kendé, né, que é a nossa narradora de Um Defeito de Cor. Então, são muitos labirintos, gente. Muito legal, mas a gente vai falar mais sobre isso nas notas do podcast. Eu vou entrar aqui numa pegada de simbologias nada casuais. Eu esqueci de mencionar algo que eu julgo muito importante, porque é na própria fala da Ana Maria Gonçalves. Antes de ganhar o prêmio, né, uns dias antes dela ser agraciada, ela citou como marcou na vida dela Maria Firmina, como a Maria Firmina foi inspiração para a vida dela. Ela falou uma questão que eu tinha, que eu ia até colocar para o grupo, que sempre os professores falam em apagamento, e esse verbo apagar já foi citado em vários dos nossos livros e contos que a gente abordou aqui. E eu fiquei assim, mas por que foi apagada? Por quê? Por quê? E a Ana Maria Gonçalves trouxe uma resposta que me pareceu plausível. Ela disse por que a Maria Firmina foi.
citando o Roberto da Mata, que vocês devem conhecer, um sociólogo muito famoso e tal. Eu o conheci na minha primeira juventude, que agora eu estou na segunda juventude. Aí ela disse assim que a gente vive uma sociedade de compadrio, daquele assim, ninguém quer ser o desconhecido, né? Todo mundo é filho de fulano, sobrinho de Beltrano. Então, quando você apresenta, fala assim, por que você não disse logo que você era neto de seu fulano, que já teria resolvido para você? E assim, as sociedades literárias, elas funcionaram até bem pouco tempo. Então, eram grupos que fazem o quê? As edições, as publicações, e esse grupo fechado, eles se indicavam sempre uns aos outros. Como que poderia, até agora, a gente está em 2025, parece que foi numa feira de Paraty, uma coisa assim, que alguém levou a Maria Firmina de novo para poder lançar de novo a obra dela, e aí que eclodiu mais uma vez, mas demorou muito tempo, porque a gente é uma sociedade de compadrio. Se não tiver alguém para, apostar em você, como se uma mulher dessa precisasse, né? O termo escravo, ele não é mais utilizado, né? Uma coisa bem também que até para quem tem filhos, assim, tal, no vestibular, essas coisas é muito importante, porque escravo é diferente de escravizado. Né? Escravo como se a pessoa já tivesse nascido, o ser humano é aquela condição, e não é. Escravizado pressupõe o quê? Pressupõe um agente, pressupõe uma ação, tornou o outro objeto, né? Tornou o outro uma coisa. Então, a gente não fala mais escravo, a gente só fala escravizado. Nossa, muito bom essa colocação do particípio, né? O particípio regular e o irregular, né? Escravizado, né? E o escravo, muito bom mesmo. Uma simbologia linguística interessante para a gente trazer aqui para a roda mesmo. Sim, realmente eu gostei muito desse episódio, aprendi bastante, sempre aprendo muito com vocês todas, com você, né, e com as colegas, e assim, é impressionante mesmo, né, você vê a distância que teve de uma escritora negra para 2006, a gente tem a 8ª, gente, fico chocada com certas coisas, né, todo esse contexto da fase da escravidão, assim, essas situações todas que são colocadas, eu só tenho a agradecer a vocês, dizer que foi muito bom, gostei muito, estou aprendendo bastante com vocês. Eu encontrei, gente, esses paralelos aqui biográficos, eu vou estar colocando para vocês. Que primeiro, a escrava Joana diz assim, que é uma das narradoras do A Escrava, né? Minha mãe era africana. Eu vou usar o termo a escrava, tá? Apesar de a gente falar de escravizado, né? Que escravizado, escravizada, porque aqui a gente está no contexto do século XIX e é assim que ela é tratada no texto, tá? Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. Né? Então o pai era livre e a mãe era escrava, né? E a escrava Joana, na história, ela já está quase cega e louca nesse momento do conto em que a gente a conhece, né? Essa personagem. A Maria Firmina dos Reis, a mãe dela se chamava Leonor Filipa dos Reis, era uma mulher negra com tonalidade de pele clara, então ela era considerada parda. Era uma escrava alforriada do comendador Caetano José Teixeira, que era sócio do João Pedro Esteves, que era um homem de muitas posses e foi o pai biológico da Maria Firmina dos Reis. E é bom lembrar que todos os escravizados, né, todos que chegavam de África para o Brasil, recebiam um batismo brasileiro. Então, a Quendé, né, no caso que assim a pronúncia, Quendé, da Ana Maria Gonçalves, tem que ser rebatizada e o nome que ela usa no Brasil é Luísa, né, que daí é Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama. E a Ana Maria Gonçalves, ela também tem essas raízes. Eu só não completei dizendo que a Maria Firmina, ela morre cega e com a idade, né, que ela vai perdendo a visão, ela morre com 95 anos. Já a Ana Maria Gonçalves também tem essas raízes, né, ela é filha de uma costureira e de um funcionário de laticínio. Ela diz, sou filha de uma mãe negra e de um pai branco. E essa identidade mestiça no Brasil é muito negociável e muito negociada. O que ela quer dizer com isso? Que quando, dependendo do ciclo que ela tá, ela era considerada branca, né? Parda ou branca. Outro ciclo era considerada preta, né? Então,
negociável. Daí ela dizia assim, eu precisava desse romance, desse livro, desse romance histórico, para me firmar como uma mulher negra no Brasil. E a personagem dela, quem der, termina o livro idosa e cega. Daí eu lanço para vocês. Diante da escravidão, o que, que a gente pode dizer ou escrever sobre essa simbologia da cegueira, né? Então, observe que a gente teve Maria Firmina, cega no fim, a quem der, cega, a escrava também, né? Tá cega. E agora eu jogo a pergunta aí para quem quer falar. Uma comparação do texto da Maria Firmina dos Reis, tem um livro que é da Escrava Isaura. Inclusive, tem bastante semelhança entre a história da Joana com a da Escrava Isaura, que ambas teve a promessa de libertação, né? Que a Isaura, ela era considerada como mulata, filha de branco com a escrava. Inclusive, que até o Bernardo de Guimarães, eu até notei aqui, ó, que ambos os autores, Bernardo de Guimarães e Maria Firmina dos Reis, abordaram o lema da abolição da escravidão em suas obras, mais como a perspectiva diferentes no livro, que a Escrava Isaura, de Bernardo, contra mais nos aspectos legais e sociais da escravidão. Já Maria Firmina dos Reis deu mais ênfase na experiência humanas dos escravizados, retratando seus sentimentos e sofrimentos. Eu, comparando os dois textos, eu achei essa semelhança, inclusive que de Bernardo de Guimarães é de 1875, e o conto de Maria Firmina dos Reis é de 1887. Muito bom, Lucas. É legal você trazer esse texto também. Realmente, lá a gente tinha, né, esse sangue branco e preto misturado na Isaura, que era uma escrava, que era liberta, mas ela não era liberta, porque há muito sofrimento na trajetória da escrava Isaura, né? E é bem contundente fazer essa correlação, sim. Mais alguém quer falar em relação a essa questão da cegueira? Eu queria perguntar uma coisa. Uhum. É o seguinte, a Maria Firmina ela morreu em 1917, confere? Aí eu fiquei pensando, a Semana de Arte Moderna, ela teve o evento em 1922, certo? Mas é lógico que todo o movimento, tudo na Europa, principalmente, e no Brasil também, acontecia até os doutos, né? Todo o pessoal de arte se reunia em São Paulo. E havia até uma rixa entre São Paulo e Rio de Janeiro. E eu falei assim, como que a Maria Firmina ela não estava por dentro disso? Né? Ela é classificada como do período literário do romantismo, mas ela não tem nada do pré-modernismo ou do modernismo. Eu fiquei assim, como? Por que não uma mulher com uma visão dela? Né? E, às vezes, eu achava que no texto dela tinha coisas muito modernas, né? Porque, no mínimo, a mulher à frente do tempo. Mas em nenhum lugar eu encontrei que ela poderia ser encaixada dentro do movimento literário do modernismo, só no romântico. Eu consigo te fazer essa explicação rapidamente, inclusive. Porque a divisão das escolas literárias, ela é por períodos. Então, o que acontece? Como ela nasceu em 1822 e morreu em 1917, a produção dela, ela fica ali entre romantismo, realismo, eu diria muito também, eu diria até mais realismo, como o próprio Machado teve a sua obra dividida, encaixada em duas fases. Isso falando de recorte temporal de escola literária. Só que por que ela não aparece? Ela não aparece em Semana de Arte Moderna, não aparece popular mesmo para o seu tempo, né, quando estava publicando, porque ela é do Maranhão. Ela não é do eixo Rio-São Paulo. Então, a literatura brasileira, por muitos e muitos anos e séculos, era feita no eixo Rio-São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, que era a capital da época. Fora disso, os autores, assim, eram à margem. Tudo bem que um rico contemporâneo dela, que foi inclusive diplomata fora do Brasil, que é o Graça Aranha, que tem o Canaã, ele teve esse reconhecimento, inclusive entrando em academia e tudo mais, porque era homem, porque era branco, porque era rico. Entende? Daí a gente pega uma mulher preta,
pobre, né, à margem e ainda fora do eixo Rio-São Paulo, em outro estado brasileiro, e o Maranhão era a porta de entrada do tráfico humano, né? Então isso também é um grande agravante. Por tudo isso, que ela fica de fora desse cânone dito literatura brasileira, né? Mas é bem interessante sua colocação, porque quem sabe hoje, com a academia estudando a obra dela cada vez mais, a gente consiga uma reinserção, né? Porque eu acredito que pelo menos pré-modernista ela deveria também receber esse recorte. A gente vai precisar de novos teóricos fazendo esses livros de fortuna crítica que a gente fala dentro da academia, né? A Amanda, que está dentro ali da Unicamp, pode também estar fazendo uma fala nesse ponto. A gente precisa que mais teóricos versem, né, sobre as escolas literárias e reenquadrem os autores a partir também da repercussão das suas obras com os leitores, né, os leitores contemporâneos. Acho que tudo isso é muito válido, muito interessante mesmo. Eu vou trazer as leis aqui para a gente situar. Então, a gente tem esses 4 grandes momentos, né, marcos, digamos assim, mas não quer dizer que a partir dessa data tudo mudou como um passe de mágica, que a gente sabe que isso não aconteceu. Então, 1850, metade do século XIX, a gente tem a proibição do tráfico com a Lei Eusébio de Queiroz. Aí, 21 anos depois, a Lei do Ventre Livre, que libertou os filhos de escravos nascidos a partir da lei. A gente sabe que não libertou, até pela própria narrativa da Joana, né, que a Maria Firmina dos Reis dá essa fala aqui. Os meninos dela tinham 7 para 8 anos. O conto é de 1887. Provavelmente ela estava descrevendo um cenário que ela estava vendo naquele momento. Então, a Lei do Ventre Livre já estava acontecendo há uns 15, 16 anos, quando ela publica, e ainda assim a Joana perde os filhos que são, né, levados dessa forma, tirados dos seus braços. Por quê? Para ela trabalhar mais, para ela não amamentar, para ela ser uma escrava produtiva, enfim, etc, etc. 1885, a gente tem a Lei dos Sexagenários. Quero ver alguém com todos esses maus tratos chegar com 60 anos, muito difícil, né? Normalmente eles morriam muito antes, muito mais jovens, se casavam com 11, 12 anos e acabavam ali com 30, 40, já tá no fim da vida, né? De tanto sofrimento, privação de alimento, de tudo mais. Leiam em Um Pecado de Cor o verdadeiro, o que é realmente um navio tumbeiro, né? Então a gente tem na narrativa em primeira pessoa da quem der, o que eles tinham que fazer para suportar embaixo, né, no sufocamento de um navio tumbeiro. Então, a travessia do oceano já era um desafio terrível. E vinham marcados a ferro, né, muito, muito absurdo. E daí, em 1888, então, a Lei Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil. Daí você vai ler os romances do Castro Alves e você vai ver vários pretos trabalhadores lá que só ocupam realmente esse lugar de servir, né, dentro das casas. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui os links dessas 2 produções, que eu acho também bem monumentais, assim, importantíssimos de se conhecer, porque é também um recorte, embora a gente saiba que o Castro Alves mestiço, só que teve toda essa oportunidade de estudar, escrevia os seus poemas para serem declamados, né, era um homem que estava bem colocado socialmente, mas as produções dele também retumbam algumas coisas importantes para a gente, né? Daí aqui eu tenho a biografia completa a partir de agora, da Maria Firmina dos Reis. Eu já falei algumas coisas dela, né? Inclusive da mãe e do pai, mas dizer que com 5 anos, por que ela conseguiu, né, ser o que ela foi? Ela se mudou para casa de uma tia, que é a tia Henriqueta, em São José de Guimarães, em Viamão, no interior do Maranhão. Foi ela e a mãe. Aí ela começou a ler muito, porque a mãe, e teve um primo da mãe dela, primo da Leonor, que é o Francisco Sotero, professor, poeta, jornalista, crítico literário, que forneceu muita literatura para Maria Firmina. Então, a partir dali, ela foi ganhando o mundo, né? Ela foi aprendendo a lapidar a sua literatura, a sua voz, encontrou a sua força. E o Francisco Sotero dos Reis era também gramático em Maranhão, né? Então ele incentivou muito os estudos dela. Com 25 anos, em 1847, ela era professora formada. Eu já contei essa historinha, né, de que depois, quando ela ganha o título de mestra régia, né, com aquela honraria de ser carregada
né, pelo centro, pelos próprios escravos, e ela se nega. Então isso é muito impactante, né? Imagina, se ela estava querendo auxiliar o povo, né, e para ela receber a honra, ela seria carregada pelos escravos, né? Mas então ela faz esse trabalho como professora, que é fundamental para a vida de muitas pessoas. O povoado de Massaricó, né, ela funda uma escola mista, escola grátis, né, para meninos e meninas estudarem. A pressão social que ela começa a sofrer é muito grande, ela acaba tendo que fechar a escola, mas ela continua alfabetizando assim pontualmente e vive por 95 anos, publicando poesia, ensaio, histórias, quebra-cabeças em jornais e revistas, canções abolicionistas. E eu não sei se vocês conhecem, ela tem também uma novela indianista, que é a Gupeva, que ela publica em 1861. É a segunda produção depois de Úrsula, né? Então, o Conto à Escrava é uma das produções mais recentes que a gente tem dela, né? Se for pensar, ela continua depois colaborando, só que o que a gente tem reunido em livro, que é aquele livro que eu mostrei lá no começo para vocês, Úrsula e outras obras, tem tudo isso que eu relaciono aqui, tá? Tem a novela Gupeva, tem Encanto Saber Amar, que está inteiro no podcast, a gente fez em 3 partes, você pode ouvir toda a produção poética dela, e tem o Conto à Escrava. E a gente tem um fio condutor político norteando os escritos ficcionais da Maria Firmina, né? Os seus personagens, eles têm essa consciência de que a liberdade é necessária, de que a exploração humana tem que acabar. Então, ela coloca para isso personagens como o escravizado humanizado e o opressor criminalizado. Então, a gente tem o outro lado da face sendo mostrado, igual a Ana Maria Gonçalves coloca a narrativa, né, a voz de uma mulher negra, né? A mulher negra contando. Então é o outro lado, né? Os protagonistas da Maria Firmina são mulher, além de negro e negra. Então é realmente quebrando as amarras. Ela é à frente do seu tempo, ela é modernista. Então ela desafia as convenções sociais e era mulher, preta e educada. Gente, isso é 3 coisas assim absurdas para um século XIX. A obra dela, então, fica repercutindo a partir de agora, da década de 60, 70 para cá, que ela começa a ser redescoberta, mas agora, nesse século que a gente está, é quando realmente começa a se falar de novo em Maria Firmina dos Reis, né? E muito dessa obra ela foi perdida, né? Porque olha o que aconteceu. Quando ela morre, o guardião dos manuscritos dela é um filho adotivo, o Leo de Guimarães. E os pertences dele foram roubados num hotel. E todo o resto dos escritos dela estavam nesse roubo. Então é por isso que a gente não tem mais. Quer saber sobre Gupeva? Eu fiz uma análise de literatura comparada, Gupeva com Iracema. É bem legal, porque a Iracema do José de Alencar tem todo esse status, né, gente? Ele era amigo do Machado de Assis e um dos primeiros escritores românticos, é o primeiro escritor romântico de prosa, né, que a gente tem notícia na literatura brasileira. Então, a Iracema do José de Alencar tem muitos confetes, e realmente é uma obra bem interessante, bem importante para se conhecer. Mas conheça a Gupeva também, veja as semelhanças, inclusive precede, se não me engano, Iracema na história da publicação. Eu falo isso no vídeo. As referências todas que eu trago hoje estão aqui. Estou apresentando as datas dos próximos encontros aqui para vocês. Então, em 11 de dezembro, a gente vai falar de Hans Christian Andersen, e em 22 de janeiro, que é um pouquinho depois, de Anton Chekhov, o escritor russo. Então não percam os próximos encontros. Mas então tá, eu falei bastante e eu quero escutá-los, né? Quero saber suas ponderações, suas considerações, suas correlações. O microfone é de vocês. Diana, eu posso... A Lina é de Portugal, para quem não sabe. Acho que todos que estão na sala sabemos. Pois, eu sou de Portugal e nunca estudei nada desta escritora, nem talvez em Portugal o tema escravidão está apagado. Costuma-se dizer até que o português não instruído, português normal, não sabe nada disto, não conhece nada. Eu também, quando estudei era ditadura, e durante a ditadura ainda mais foi apagado tudo o que era mau da história. De maneira que
eu só estudei os grandes factos, os grandes da história portuguesa. Mas de tudo o que tu disseste, eu tinha aqui umas notas e acabaste por dizer quase tudo. O que eu tinha aqui, por exemplo, que achei interessante nesta escritora é que na linguagem dela, ela usa, por exemplo, um eufemismo para a escravidão. Ela diz, bem sei que é na fala da senhora de elite, mas ela diz, chegou à altura em que eles começaram a falar do elemento servil. Ora, o elemento servil era o escravo. Portanto, aqui havia também nas classes, parece-me que havia nas classes altas brasileiras uma outra linguagem para designar, não digo a Firmina dos Reis, ela era muito consciente, eu digo nesta senhora que diz que chegou à altura em que vamos discutir o elemento servil. Claro que a palavra escrava também aparece, mas não sei se é da própria senhora, se é da Firmina dos Reis. Também gostei muito desta escritora humanizar o escravo, que geralmente não é habitual, porque eles têm nome, há descrições, há emoções e há toda uma humanização à volta daqueles escravos que aparecem na história. Depois, eu acho que realmente esta prosa foi regionalista, por isso ela não passou, porque há uma prosa que vem do Brasil e é nacional. Eu às vezes até parece que já estive no Rio de Janeiro, tanta coisa que eu já li sobre o Rio, eu sei os lugares, eu sei Santa Teresa, eu sei as Laranjeiras, portanto é talvez uma prosa regionalista esta da Firmina dos Reis. Nossa, que legal! E sabe o que eu estava pensando? A gente estava falando de apagamento antes. Os alemães fizeram o mesmo em relação ao Holocausto. Nenhum alemão gosta de falar sobre o Holocausto. Portanto, a escravidão também em Portugal não se fala. Não é tema. Olha só, sabe por quê? Eu fui a fundo nessa pesquisa e eu até joguei ali, né? Como que começa a escravidão na África, né? De pegar povos de África, porque foi para todo lugar, né? Europa Para muito, mim, mas tudo Reino a Unido. ganância. E sabe o quê? O que aparece, Lina? Que começa com as navegações portuguesas a ficar mais forte mesmo, essa questão de pegar o povo de África para levar para vários lugares. E daí eu fiquei impressionada, porque olha só, né? Eu acho que é a ganância, porque as descobertas tiveram as suas coisas interessantes, descobertas, instrumentos de navegação, etc. Mas eu acho que foi a ganância do homem. Como é hoje a guerra, como, não sei, porque, por exemplo, agora a Visão, esta semana, traz os últimos negreiros portugueses. Todos eles enriqueceram, tinham palacetes, eram nomeados barões, compravam todos aqueles títulos, eram donos da banca. Gente, olha como é legal um clube assim, né? Para a gente conseguir entender as dimensões das apagado coisas. porque não interessa, talvez, às pessoas, e além disso, além de não interessar, é incômodo, bastante incômodo. Talvez, penso eu. Com certeza né? Mas eu ouvi um professor falar, ele é brasileiro,
em que ele diz que na altura tudo lucrava. Em África havia africanos que vendiam certos outros africanos porque eles andavam todos em lutas uns com os outros. Exatamente. Eu queria falar. A Ana Maria Gonçalves mostra isso. Exato. Ainda não li, comecei agora. Sim. Depois ganhavam os portugueses, que eram os obreiros. Depois ganhavam os senhores dos engenhos. Era mão de obra, nem sequer posso dizer barata. Era mão de obra zero, a custo zero. Sim. Portanto, tudo ganhava. Tudo ganhava. Exatamente. E por isso, de novo, que eu reforço, gente, em Defeito de Cor, a Ana Maria Gonçalves narra isso. Quando a nossa personagem, ela volta a ser quem der, que ela retorna para a África, na vida adulta, quando ela consegue comprar sua liberdade, ela vai, ela mesma trabalhar de novo. Daí eu fico muito impressionada, porque ela estabelece relações com mercadores de escravos para ela conseguir enriquecer quando ela volta para a África. Então é tudo muito histórico, assim. Então, e ela fala das eleições do Xaxá lá, que sempre tem que ser tem que ter um Xaxá, que é o grande líder lá, é uma tribo muito, muito forte, muito. Todo mundo. É como se fosse a máfia na Itália, sabe? Pois. É a máfia na escravização africana. Coisas muito absurdas, assim, que a gente vê que ela narra. E tá vivo isso. E quando um Xaxá morre, o que é mais impressionante é porque ela termina o livro, passa por 3 Xaxás. Quando um Xaxá morre, eles têm que fazer sacrifícios de pessoas. Num dos Xaxás, eles sacrificam 800 jovens na cerimônia de despedida. Então, vai os jovens caminhando, sabe, com um sorriso no rosto para ser sacrificado igual um carneiro, porque o Xaxá morreu. Então, é muito absurdo. Podem falar. Elaine, faz tua... Não, eu ia falar a propósito do que a Alina conversou, né? É interessante o período da ditadura em Portugal, como causou esse apagamento da história, né? É interessante, como você falou, falar rápido, quando o regime em Portugal caiu, né? No 25 de abril, eu era garota e a gente comemorou no Brasil. Bom, mas eu só queria falar um detalhe. É que fui contar na história, na escola a gente aprendia que os escravos seriam escravos na África, mas não eram escravos da maneira que eles foram escravizados no Brasil, porque eles eram prisioneiros de guerra. Então, eles eram escravos porque tinham perdido. Uma tribo lutava com a outra e a que perdia se tornava escravizada. Mas não era escravo no sentido do que aconteceu nas colônias, que eles vieram para as colônias para trabalhar. Para trabalhar, para ser torturado, é diferente. Então, é um conceito. Perfeito. Então, às vezes, dizem, não, mas eles já eram escravos na África. Não. Eles eram escravizados, eles eram prisioneiros, né, de uma tribo que tinha vencido. Né? Então, vem para o Brasil, mas sem para fazer outras coisas. Né? Então, tinha escravo no Brasil que era descendente de princesas na África. Simplesmente o reino dele tinha perdido. Né? Então, isso também é uma coisa que eu também passei por isso, que eu tive que estudar 2 vezes. Né? É uma coisa que foi te contada e adiante você descobre que não. Né? Não é que seja revista a história, simplesmente é contada de uma maneira melhor, mais real, né? Para não suavizar uma história. Né? É isso. Agora, com relação ao conto, o que eu achei super interessante, a Carol também achou, foi o fato da Maria Firmina criar um personagem que não é ela, né? É outra pessoa, é uma abolicionista, é uma pessoa branca, é uma pessoa que tem posse, é uma pessoa que tem poder, mas é ela que vai ajudar, então a outra, né? Assim, e a outra coisa é que, embora seja uma história tristíssima, ela não é melodramática. Ela consegue fazer um conto que não é melodramático, absolutamente. É tristíssimo, é uma história que a gente já sabe, que a gente conhece, né? Sabe, é um terror pelo que passava, essa tortura, mas que não é... Ela não escorrega. E esse tema da escravidão, eu gostei do que o Lucas falou a respeito do Bernardo Guimarães, né? Escreveu a Escravizaura. A história da Escravizaura
ficou tão famosa que o Brasil vendeu essa história, a novela, então, fez sucesso no mundo inteiro. A novela parava a guerra na Bósnia, porque as pessoas queriam assistir. Então, paravam os combates, porque eles queriam assistir, porque era uma história muito interessante, né? Era uma coisa muito romântica, né? Quem fez foi a Lucélia Santos, ela era branquinha, né? Mas não era. No romance do Bernardo Guimarães, ela tinha a pele mais escura, né? Mas isso tanto faz, porque a Lucélia Santos é uma grande atriz e ela conseguiu dar a vida ao personagem do Bernardo Guimarães. É sensacional, né, que os nossos escritores tenham conseguido apontar o drama que o Brasil viveu, né? E que a gente vive até hoje. Porque, na verdade, o Brasil cresceu, o racismo que fez o Brasil, né, é uma coisa horrível, né? Muito triste, mas é a verdade. Né? Esses senhores de escravos, quando veio a abolição, eles foram indenizados. Eles foram indenizados por ter perdido, porque era uma propriedade. Você vê nos livros do Machado de Assis, volta e meia ele fala, ele herdou, vai fazer a herança, aí ele deixou a casa e deixou 2 escravos, né? Então aquilo era uma propriedade, né? Sim, muito natural, né? Como qualquer bem. E até hoje a gente tem uma dívida histórica. A gente tem uma dívida histórica com essas pessoas, né? Porque, inclusive, mesmo depois da abolição, eles não tinham onde morar. Então, eles ficaram por ali mesmo, trabalhando ali, ou foram viver adiante nos morros, porque o Rio de Janeiro cresceu, né? E fez aterros, né? E eles que moravam ali no centro e tal, não tinham mais onde morar, viraram áreas urbanas mais caros para eles, tiveram que morar pelo morro, pela periferia. A gente vê isso, Lima Barreto toca nesse assunto, né? Nossa, que raciocínio legal, Elaine. É totalmente isso, essa dívida histórica e essa formação das favelas, né, das comunidades, nessa higienização do Rio de Janeiro, quando vem afrancesar. E o Lima, ele faz a reportagem como jornalista do Morro do Castelo, que é quando eles começam a arrancar todas as pessoas do centro da cidade e elas têm que ir para os subúrbios, formam os subúrbios onde ele próprio morava, né? E vão criando essas comunidades, e daí a gente tem na história bem recente, né? Esse acontecido agora. Bem recente, porque isso é século XX. Isso é bem recente, e daí a gente também tem essa chacina que acabou de acontecer aí, que a gente viveu e viu, né? Então, tudo isso repercute. Vamos pensar nisso, nesse 28 de outubro, daqui 100 anos, o que eles vão estar falando, né, desse momento. Ainda vem na chaga, né, da formação da cidade em função desse regime escravagista, né? Então, tudo isso é herança mesmo. É resultado uma corrente muito grande. Da escravidão. Né? É verdade. O Brasil cresceu com a mão de obra escrava. Arlete, você levantou a mão. Sim, a fala da colega Elaine, assim, perfeita. E quando ela cita que deixaram de ser escravos, mas ficaram todos por ali mesmo, não tinham para onde ir e coisa e tal. Aí eu me lembrei da lei da vadiagem. Não sei se vocês, né, devem ter ouvido falar. Inclusive, recentemente, um escritor, um antropólogo, ele fez um paralelo, né? A classe média, a dita classe média e os ricos, eles são sempre ocupados, estamos sempre ocupados. Por quê? Porque quem é desocupado podia ser incursionado na lei da vadiagem e ser recolhido à prisão. Tá? Então, quem era o nobre, o rico, o empresário, o burguês, ele está sempre ocupado. Quem é desocupado é o negro, né, livre, que está ali sem nada a fazer. Então, é uma associação cultural muito, muito desgastante, muito, muito triste, muito severa. Né? Então, esse olhar, gente, isso é da nossa cultura. É uma cultura, um brinde a implementar a desigualdade, porque quando se fala em desigualdade, a gente só lembra de financeiro, mas não é isso, não é só isso. Imagina.
já pressupõe que porque ele é negro, ele é um desocupado. Eu não sei, eu já não sei mais, é tanta palavra negro, preto e tal, que eu não sei mais assim, nem como é que eu me refiro. Né? Viu? Mas, sabe o que eu lembrei? Daquela gafe terrível do colega jornalista, colega lá longe, né? William Vac, quando ele estava em Washington. É Coisa de Preto, que fez ele sair a Globo rescindiu o contrato com ele, né? Então, é isso aí que você está falando, né? Essa chaga que vem, que fica dizendo, gente, quanto absurdo, né? Então, eu acho que a literatura, ela é tão rica nesse ponto, porque ela vem abrindo essas possibilidades de fala. A Ana Maria Gonçalves, ela disse que quando ela publicou, em 2006, Um Defeito de Cor, estava se começando a debater a lei de cotas nas universidades. Sim. Então, você pensa que isso é muito recente. E daí tem aquela pessoa privilegiada que estudou a vida toda em escola particular ou que teve realmente um acesso mais facilitado à educação, que também rala para entrar na universidade e às vezes critica. Por que eu vou ter vou participar da livre concorrência, da ampla concorrência, e que tem os cotistas que vão entrar mais fácil, mas, gente, não para olhar para a história, toda essa dívida social que existe. Então, eu sou uma defensora, não sei, é uma questão bem polêmica para alguns, né? Se alguém tiver opinião, por favor. se alguém tiver opinião contra, fale. Cada 10 anos se revém, né? Porque não existe, os opositores aí só diziam que que ia haver uma invasão escolar. Não, eles terminam a faculdade. Eles só precisam de um impulso para ir. Eu acho muito justo, porque, na verdade, a lei de cotas, se eu não estou enganada, primeiro tem a prioridade quem vem da escola pública. Eu vim de uma escola pública, passei no vestibular com muita dificuldade. Tive que estudar muito, porque a minha escola, o meu segundo grau, não tinha o mesmo embasamento de quem vinha de um São Bento. Eu vim de uma escola pública e a ditadura no Brasil foi muito cruel com a escola pública. Né? Então, eu tive que estudar em dobro. Então, a lei de cotas no Brasil tem sido assim, dá para a escola pública e dentro da escola pública ainda aqueles que são pardos, pretos e tal, porque esses não tiveram mais dificuldade ainda, porque sofreram o preconceito. Então, isso foi melhorando. Na minha turma, na Faculdade de Direito, tinha 3 pessoas negras na turma. Não é possível, numa turma com 150 pessoas, ter 3 negros. Que isso? Não tem cabimento, isso tem algo errado. Né? E a lei de cotas tem funcionado. Ela está surtindo efeito. Para ter uma ideia, quando alguém fala contra a lei de cotas, nos Estados Unidos já tem lei de cotas há muitos anos. Se não tivesse lei de cotas, o Obama jamais teria sido presidente. Nossa, passa tanta coisa pela minha cabeça. Tassiane, o que você quer nos dizer aí? Eu, na verdade, eu quero ouvir o seu comentário a respeito da questão da cegueira. Porque, assim, eu confesso para você que eu não tive sensibilidade de entender, né? Mas eu acredito que por você ter trazido o questionamento, você tem um comentário sobre isso. Alguma coisa que você relacionou, né? E aí eu gostaria de ouvir você mais um pouquinho. Tá bom. Eu fiz essa correlação das 3, né? A personagem, a Maria Firmina e a Ana Maria Gonçalves, a personagem também da Ana Maria Gonçalves, que é a Kendé, que a gente tem a ideia do cego passando, né? De perder a visão, passando por todas. E tem 2 instâncias. Primeiro, é a fisiológica de saúde mesmo, que realmente pelo sofrimento, pela dificuldade, pela privação alimentar, pelos castigos e tudo mais, né? A gente tem a dificuldade de se manter a saúde e a perda da visão muito mais rápida do que seria em qualquer pessoa que talvez tivesse mais privilégios de alimentação, de sono, enfim, nutricionais e de cuidados de modo geral. Então, a questão de saúde, pegando a acepção da palavra no seu sentido denotativo, a cegueira realmente acometia muitas pessoas, né? E a Maria Firmina, ela morre cega também, então, já com 95 anos, então uma nonagenária, né? É de se esperar que ao longo da vida, né, vá vindo cataratas e outros problemas. Mas aqui a gente tem o sentido figurado muito forte,
porque era feito muita vista grossa, né? Se eu estou me beneficiando no sentido de capital, né, da escravização de pessoas, não interessa, não são seres humanos, são animais, então eu vou fechar os meus olhos, eu vou ajudar, eu vou continuar esse regime, né, vou pôr mais um elo nessa corrente que ela tem que aumentar e ela tem que ser permanecida por séculos e séculos. Né? Então é nesse ponto mesmo, porque apesar de muitas pessoas, e daí vem também a própria Kendé, que é a narradora de Um Defeito de Cor, quando ela volta para a África e ela vê, sabe o que me ficou assim com uma pulga atrás da orelha? Quando mesmo ela sendo africana, né, ela nasce em África, aqui está inclusive, o primeiro, eu nasci em Savalu, Reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando esta história começou. O que me aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Keinde, porque sou uma Ibeji. A Ibeji é gêmeos, né, na língua africana. Então, ela era gêmeos com a Tayu, que nasceu primeiro, e ela nasceu depois. Daí a Tayu vai, também, as duas vão junto com a avó no tumbeiro, e você vai ver o que acontece com a família. E mesmo o que aconteceu antes, né, dessa fragmentação da família. Quando ela volta, depois que ela passa esse tempo como escravizada no Brasil, e ela volta para a África, ela chama os selvagens. Então, ela era brasileira, e ela fez relação com outros brasileiros, mas ela se relaciona aos selvagens. E os selvagens é o povo de África, sabe? Aí você fica pensando o que a própria linguagem da protagonista, que é uma mulher preta que está narrando, que ela conta tudo que ela passou como escravizada, mas aí no final, na segunda, um terço do romance, até o fim, ela chama os selvagens em vários momentos. E os selvagens, claro, também aquelas tribos muito retiradas, bem fechadas, mas qualquer africano, os selvagens, pelo que eu entendi na narrativa, sabe? Então, ela também fez uso da cegueira quando lhe foi próprio, porque ela quer construir uma casa igual as sinhás tinham no Brasil, e ela consegue fazer isso para ela e para muitas outras pessoas, porque ela monta como se fosse uma construtora na África, né? Faz a Casas da Bahia, né? Que ela quer realmente reproduzir as casas baianas em África, né? E fica muito rica por isso. Então, inclusive para mercadores de escravos, para todo tipo de explorador, é o público dela, são as pessoas que ela atende. Então, a cegueira, ela é uma questão, no meu ponto de vista, de conveniência, de recorte histórico, político, social, né? E em todas essas obras, mesmo em Um Defeito de Cor, que é tão perfeito para compreender tantas coisas, a gente tem esses vazamentos de gás, digamos assim, tá? Então eu vou entender que isso é um vazamento no romance, porque você fica junto com a personagem, você quer sentir tudo que ela tá vivendo, que ela tá narrando, te comove, mas tem esse momento, assim, que ela fala de os selvagens. Ela tá se referindo ao povo de África. Eu tô eufórica com esse encontro hoje, porque é um tema que eu tô estudando muito. Até para fechar os episódios do mês, né? Que a gente tá fazendo de agora em diante, a contar de amanhã, a literatura antirracista, assim, de uma forma bem forte. Vai conseguir contemplar várias faces. Eu não falei ainda, vai ter Narcisa Amália também, O Africano e o Poeta, que virou modinha e é muito bonito. Começa com uma epígrafe do Lamartine sobre os escravos têm filhos? Eles têm, né? Então, essa questão dos filhos em relação ao filho do preto, da mulher, do homem que é escravizado, o que acontece com ele, né? Principalmente se for uma menina, é algo que a gente tem que refletir muito, porque isso vem repercutindo no posicionamento da mulher no mundo, né? Desde ali. Então, quando os xaxás africanos, eles tinham mais de 100 filhos, com muitas mulheres, mas quando as filhas meninas, eles usavam meio que para enfeitar o palácio, assim, para servir, para deixar bonito, mas não se interessavam muito por elas, né? Só pelos barões, só pelos homens, né? E daí por isso que a gente vem também com essas minorias sendo arrastadas por séculos e séculos, né? Fale, Arlete, minha querida. Eu tenho uma outra pergunta.
No texto de Maria Firmina, ela se depara com o feitor, né? E, pelo que eu inferi, ela não se assusta com a figura dele. Então, ela trava um diálogo com ele, breve, que ela quer até se livrar da figura, porquanto a Joana está lá deitada num gramado, né? Pois bem, mas ela não se assusta com ele. Ela tem tempo até de articular uma maneira de afastá-lo. E ele, pelo texto, eu notei assim que ele não deveria ser branco também, não. Ele parecia um mestiço, pelo texto. Bom, e ele fala de maneira respeitosa com ela, mas, ao mesmo tempo, né, meio irônico. Bom, eu acho que foi irônico no segundo episódio, quando ele vai até a casa dela. Mas, pois bem, aí, daqui a pouco, chega o filho da Joana. E ela, no primeiro momento, ela tem medo do rapaz. Ela descreve que está apavorado com a presença do menino. Supus que fosse um menino, pelo jeito que ela descreveu o garoto. E eu não sei o que eu devo inferir disso. Ela era uma abolicionista, veja, ela era uma branca abolicionista e estava esperando os trabalhadores dela, não sei por que razão que ela marcou lá naquele local em específico, né, os trabalhadores dela, e ela fica com medo do rapaz, e até cair a ficha de que ele não representava ameaça à pessoa dela. Aí eu fiquei assim, isso ficou na minha mente, eu não entendi muito não confesso, não entendi por que ela ficou com medo dele. Por que ele representaria uma ameaça para ela? Não entendi. Já que parecia lugar comum para ela era lidar com pessoas, inclusive, naquela condição, maltrapilho, todo rasgado, né, ferido, porque ele parecia até meio ferido na descrição, mas ela viu que ele estava meio ferido e tal. E aí eu fiquei com essa dúvida. Na verdade, eu até vou colocar aqui, ó, essa parte do texto, porque eu acho que ela faz jus a descrição, sim, do feitor. Para mim, ele é assustador. Vocês já estão vendo minha tela? Já? Sim. Já. Tá. Olha aqui, ó. Um homem em idênticas circunstâncias, ou seja, ela acabou de falar que a escrava chegou correndo. Então, o homem também chegou correndo. Se me despertava, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. Ele era de cor parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. Fisionomia sinistra era desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azorrague repugnante, e da esquerda deixava pender uma delgada corda de linho. Ó, para mim, isso aqui, e daí o que o Lucas fez no podcast, ele coloca uma trilha, e eu gravei também, inferno, maldição, né? Tipo, uma coisa bem, ele tá bravo, ele tá potente, né? Então, ele realmente, ele tá muito bravo. Eu não acho que ela é boazinha em descrever o feitor, pelo contrário, ela fala que ele é sinistro, que ele tem um azorrague repugnante e que ele brandia brutalmente esse azorrague, né? E daí, quando ele fala do Gabriel, ela fala do Gabriel, inclusive ele brada, né, maldita negra, e vai indo. Quando ela fala do Gabriel, eu acho que ela se compadece, sim, porque ela usa, inclusive, aquele termo, né, do Aljofar que eu trouxe ali para vocês, né, descrevendo, assim, quase de uma forma delicada, no sentido de acolher a fisionomia do rosto do menino. Pelo menos é a minha sensação com o texto. Dá para perceber que ela tinha um olhar diferente, um filtro diferente para olhar o escravizado ante a quem estava escravizando. Eu vi que ela falou com o capataz e o feitor e ela não demonstrava temê-lo. Mas o rapazinho, o escravizado, ela tinha medo dele antes. Ela teve medo dele antes. E eu queria saber por que ela temeu o rapaz. Ela fala assim, quem és, filho? O que procuras? Daí ele diz, minha senhora, eu procuro minha mãe.
sabe? Ela chama ele de filho até. Eu não acho que ela teve medo. Aquela atitude Mas comedora antes despertou dela minha falar compaixão. com ele, antes dela falar com ele, eu acho que tem ali um trecho que fala quando ela vê esse homem se aproximar. Teria que ler ali novamente para. Mas eu também, se eu não me falha a memória, eu também tenho essa sensação que num primeiro momento, mas eu acredito que ela tenha ficado assustada não por ele, mas talvez pelo que ele representasse, né? Porque como tinha vindo uma pessoa ali há pouco tempo procurando aquela mulher, né? E aí, de uma forma que ia representar para ela uma situação de perigo, talvez essa pessoa que estava se aproximando, até ela entender quem era, talvez causasse também esse risco e esse perigo para a mulher que estava tentando se esconder. E assim, ela tinha acabado de passar pela situação de ter que desviar o capataz, o malfeitor do caminho, e ela ia ter que novamente se esforçar para fazer isso. Não, eu entendi. Entendi o que vocês estão querendo pôr. São alguns parágrafos anteriores, que quando o rapaz aparece, ela diz assim: confesso que semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados que eu tinha convocado e que não tinham chegado. Tive medo. Parei instantaneamente e fixei-o. Apesar do terror que me havia inspirado, fixei-o resolutamente. De repente, serenou o meu terror. Olhei-o e do medo passei à consideração, ao interesse. Ah, sim. Eu vi aqui. Tá no texto, né? Entendi. Tá certo. Causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar e que ainda não chegaram. Tive medo, porque ela estava sozinha. É bem observado. Mas ela estava sozinha também com o feitor. Eu acho que o misto de sensações, mesmo para ela, que era uma abolicionista, né, deve ser algo bem marcante. O Lucas tinha erguido a mão, né, Lucas? Sim, na minha perspectiva, eu acho que mais o Gabriel, é Gabriel mesmo o nome, né? Gabriel. Ele teve mais medo dela, porque talvez, no meu modo de pensar, que ela poderia estar junto com o feitor. Na visão, por exemplo, ele chegou, o feitor saiu e logo após ele chegou, procurando a mãe dele. Então, na minha perspectiva, eu acho que mais ele teve medo dela do que ela dele. Porque, para ela, ela ficou assustada ao ver ele. Ai, mas a gente tem tanta coisa, né? É um pequeno conto que poderíamos falar muito mais e tem muitos caminhos que foram abertos no debate hoje. Ficar com a questão de que a escrava é uma peça retórica da abolição, né? Que é algo assim muito importante. Eu acho que ela estaria, quem sabe, só que não com esses confetes jogados, mas ela estaria para o que foi o Manifesto Antropofágico da Semana de Arte Moderna. Para a semana, que lá teve bastante confete, tem até hoje, mas a escrava poderia, quem sabe daqui uns 50 ou 100 anos, vai ganhar essas láureas, né? Como realmente uma peça retórica sobre a abolição do regime da escravatura no Brasil. Eu estou ajudando a disseminar essas sementinhas. Até me lembro bem que quando eu comecei a trazer a Maria Firmina dos Reis no podcast, que foi com a Lua Brasileira, até eu trouxe ali a ilustração que o Lucas fez nas lâminas, quando eu falo da biografia da Maria Firmina, aquela ilustração é da Lua Brasileira, um poema lindo que tem Canto Saber Amar. Esse é maravilhoso. Canto Saber Amar. É maravilhoso, né? Canto Saber Amar. Maravilhoso, a gente chega a sentir o cheiro do mar. É uma coisa de louco. Mas o Lucas e eu, a gente fica bem orgulhoso de estar ajudando a popularizar a Maria Firmina, porque quando a gente começa a trazer ela para o podcast, não se falava dela em nada. Aí a gente começa o podcast em 2020. Em 2022, que esse é o bicentenário, começam a falar mais dela. E agora está se falando mais ainda porque está caindo em vestibulares. Só que a gente ajudou a trazer à luz a Maria Firmina no podcast. E eu tenho muito orgulho disso, dizendo que falta só a Gupeva. O ano que vem eu pretendo trazer
o audiodrama da Gupeva na nossa 7ª temporada, no ano que vem. Em algum momento, vamos trazer a Gupeva da Maria Firmina também no podcast. E convidar vocês, então, a prestigiar amanhã. Oi? Só para exemplificar, eu também conheci a Maria Firmina através do podcast. E, inclusive, o meu namorado, ele morou anos no Maranhão e ele nunca tinha ouvido falar. Ele conhecia através de mim. Pois é. Ele é um leitor, ele lê outros autores maranhenses, mas a Maria Firmino ele não conhecia. Ele falou para mim, eu só sei que ela é um nome de rua, mas ele não sabia quem era exatamente, infelizmente. Ele morou no Maranhão, foi isso que você falou? Morou anos, assim, eu não sei exatamente quanto, mas ele se formou lá, na Universidade Estadual do Maranhão. E ele não conheceu a Maria Firmina enquanto esteve lá. Ele foi conhecer através de mim, conhecia através do podcast. Porque eu trabalho na Unicamp também, como você falou, mas assim, eu trabalho como bibliotecária no Instituto de Artes. Então, o que é próprio do Instituto de Estudo de Linguagem, né, do IEL, ele chega para a gente enquanto comunidade. E eu acho que também é recente essa questão da universidade abrir as portas para a comunidade, né? Então, eu não tenho tanto acesso ao que é próprio de literatura na universidade. Pouco, né? Nossa, que legal. E eu queria saber a tua opinião sobre a lei de cotas, se você quer falar. Concordo. É tudo que você falou, né? É uma dívida histórica, então, claro, é uma forma de eles terem vez, né? Infelizmente, é o que eles dizem, que por enquanto precisa ser assim até que se regularize. Não sei quando isso vai acontecer, mas a princípio é o ideal, né? Que bom. Bom ouvir de alguém que está dentro da universidade, né? Legal, gente. Olha, a gente tem que encerrar, porque a gente já passou 15 minutos do nosso combinado e eu não quero atrapalhar a programação da noite de vocês, mas eu também estou muito feliz com todas as coletas e trocas que fizemos hoje, porque é isso aí, né? Eu escutar vocês me ouvirem, eu tentar trazer novidades para além do que já foi o nosso episódio, e eu estou muito feliz com esse encontro de hoje, que foi o 5º. Agradeço imensamente e sigo disponível no WhatsApp. Quem quiser me chamar, fique à vontade. Eu adoro conversar com vocês diretamente nos próximos meses e eu espero sempre encontrar vocês aqui. Então, gratidão, muito grande. Obrigada. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não... Eu queria divulgar duas obras. Olha só. Sim. 2 obras de uma autora chamada Diana Pasquim, viu? Olha! E essas aqui estão autografadas para mim. Ó, é só vocês pedirem para ela que ela manda para vocês. Eu já tenho. Tô esperando o próximo. Você já tem? Tô esperando o próximo que tá para sair. Olha, Lina. Arlete. Esses aqui são as minhas leituras de Natal, viu? Ah, que legal. Ó, quando você falou que a gente é reconhecido pelo que a gente as relações sociais, eu fiz isso no conto Congregação, ali na página 16, ó. Amigo do seu pai, lenheiro, que foi candidato a vereador, está desaparecido. Vizinho da sua tia, mulher que pinta as unhas no mesmo salão que você, está desaparecida. Barbudo, aquele que passa todas as tardes de sábado lavando a moto, está desaparecido. Que a gente dá, né? Explica quem é a pessoa pelo que a gente conhece delas, né? Ou o cunhado da vizinha, da amiga da mocinha, né? E assim vai. Só que esse conto é meio sinistro, né? Não tem nada de graça nele, não. Gente, obrigada, tá? Mais uma vez, eu vou anunciar o Serenas nos próximos dias nas redes sociais, e que ele tá para chegar para mim. E se alguém aí tiver por Curitiba nos dias 4 e 5 de dezembro, vamos marcar de se encontrar, que eu vou estar lá, tá bom? Me chama. Boa noite. Boa noite a todos. Gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Dayana.